Olá, queridos, graça e paz, que bom estarmos aqui novamente juntos nessa jornada da leitura da Bíblia em um ano. Mas antes de nós lermos aqui, você curta esse vídeo, dê o seu like, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder nas suas redes sociais, com seus amigos, seus familiares, pelo WhatsApp, pelos grupos WhatsApp. Seja a bênção na vida de alguém enviando essa mensagem. Isaías 50 é o sofrimento e a fidelidade do servo de Deus. Nós vamos ler a partir do versículo 4. Diz assim: O Senhor Deus me ensina o que devo dizer, a fim de animar os que estão cansados. Todas as manhãs Ele faz com que eu tenha vontade de ouvir com atenção o que Ele vai dizer. O Senhor Deus me deu entendimento, e eu não me revoltei, nem fugi dele. Ofereci as minhas costas aos que me batiam, e o rosto aos que arrancavam a minha barba. Não tentei me esconder quando me xingavam e cuspiam no meu rosto. Mas eu não me sinto envergonhado, pois o Senhor Deus me ajuda. Por isso eu fico firme como uma rocha e sei que não serei humilhado, pois o meu defensor está perto. Este capítulo nos mostra a obediência, a submissão à vontade de Deus, disposição em ouvir e obedecer e a fidelidade do profeta, apesar dos seus sofrimentos. Mesmo sendo ofendido, caluniado, afrontado, ele permanece fiel ao Senhor. Ele afirma aqui que Deus é quem o justifica e que, portanto, ele não teme e não se envergonha diante das ofensas, das acusações e das condenações. Ele permanece confiando na justiça e no cuidado de Deus. Vamos agora para Ezequiel, capítulo 21 e capítulo 22. Aqui no capítulo 21, o título é A Espada do Senhor. E diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Jerusalém, derrama as tuas palavras contra os santuários e profetiza contra a terra de Israel. Dize à terra de Israel: assim diz o Senhor, eis que sou contra ti, e tirarei a minha espada da bainha, e eliminarei do meio de ti tanto o justo como o perverso, porque hei de eliminar do meio de ti o justo e o perverso. A minha espada sairá da bainha contra todo vivente, desde o sul até o norte. Aqui essa espada representa a Babilônia e o julgamento divino que viria contra todo o povo de Israel, desde o sul até o norte, como nós lemos aqui. O versículo 9 diz assim: Filho do homem, profetiza e dize: assim diz o Senhor, a espada está afiada e polida, já estava pronta para trazer o juízo de Deus. No capítulo 22, Ezequiel continua falando sobre Jerusalém, contra Jerusalém, e neste capítulo Deus lista as abominações, os pecados, as transgressões de Jerusalém e da casa de Israel. Fala que eles violaram as leis de Deus, até os profetas e os sacerdotes, você pode ver aqui no versículo 25, 26, eles haviam transgredido a lei, profanaram as coisas santas, falavam visões falsas, profetizavam mentiras. Aqui no versículo 28 fala que eles profetizavam dizendo que Deus havia mandado sem que o Senhor houvesse falado. E no versículo 30 diz assim: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Deus buscou no meio do seu povo um homem que se colocasse na brecha como intercessor daquela terra, como intercessor dessa terra, mas não encontrou nenhum homem. Lá em Gênesis 18 nos conta a história de Sodoma e Gomorra, quando Deus decide destruir a cidade de Sodoma e Gomorra por causa do pecado. Mas lá naquela cidade morava Ló, sobrinho de Abraão, e toda a sua família. E Abraão, ele se coloca diante de Deus como um intercessor. E ele diz para Deus: Senhor, se lá tiverem 50 homens justos,
O Senhor vai destruir mesmo assim o justo junto com o ímpio? E Deus diz para ele: não, Abraão, se houver em Sodoma 50 homens justos, eu vou poupar todo lugar por amor deles. E Abraão continua, porque Abraão sabia que lá estava Ló e a sua família. E ele queria, na verdade, o que Abraão desejava é que Deus não destruísse Sodoma para que a Ló fosse livre. Para que Ló fosse... que Abraão queria que Deus não destruísse Sodoma e Gomorra, porque lá morava Ló e a sua família. Então Abraão se coloca diante do Senhor e ele diz, e ele continua falando: se tiver 40 homens justos, aí ele vai diminuindo, né? Se tiver 30 homens justos, se tiver 20, se tiver 10 homens justos, e Deus continua respondendo: por amor aos 10 eu não destruirei a cidade. E nós sabemos pela história que Deus não encontrou homens justos na cidade de Sodoma e Gomorra, por isso veio a destruição total sobre aquelas cidades. Mas por misericórdia a Abraão, porque Abraão se colocou como intercessor por Ló, por amor a Abraão, Deus teve misericórdia de Ló, tirou Ló de lá e da sua família antes que Sodoma e Gomorra fosse destruída. Que o Senhor possa olhar para nós hoje, queridos, e ver em nós, e encontrar em nós homens e mulheres que digam sim ao chamado de se colocar na brecha, se colocar perante ao Senhor, porque isso é intercessão, é você se colocar diante do Senhor por outra pessoa, em nome de outra pessoa, que nós possamos nos colocar na brecha, intercedendo, que o Senhor encontre em nós homens e mulheres dispostos a interceder por esta terra, por essa nação, pela nossa cidade, pela família, pelo casamento, pelos filhos. Que você seja este homem, essa mulher que diga: Senhor, eis-me aqui, eu estou disposto a me colocar na brecha e interceder a favor daqueles que precisam. E nós cremos que Deus vai nos ouvir, porque a palavra diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração de um justo, ela é poderosa e ela é eficaz. E quando nós oramos, Deus ouve, Deus nos responde. Amém, queridos? Vamos agora para Filipenses capítulo 2, do versículo 12 ao 30. Filipenses é uma carta de Paulo, aqui é uma carta de Paulo para os filipenses, para a igreja de Filipos. Diz assim o versículo 12: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Lá em Romanos 10, 9, diz que se nós confessarmos, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, nós confessamos com a nossa boca que Jesus agora Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida, e nós cremos no nosso coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, nós somos salvos. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Filipenses que eles deveriam continuar desenvolvendo essa salvação. Desenvolver significa realizar, trabalhar continuamente para a conclusão da nossa salvação, até o dia que o Senhor nos chamar. Implica em crescimento diário, queridos, em intimidade com Deus, em buscar ao Senhor, em uma vida de santidade, em uma vida de obediência à palavra de Deus, e tendo sempre no nosso coração e na nossa mente que o nosso alvo é nos tornarmos semelhantes a Cristo. Amém? Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, e não esqueça, curta e compartilhe este vídeo.